Você já parou para pensar que quando você olha para uma pesquisa de opinião, você fala assim, não é, mas como assim? Será isso verdadeiro? Parece que não condiz com aquilo que eu vejo. Muito bem, eu vou agora falar para você como é que é possível que você faça uma pesquisa e você tenha exatamente resultados na direção, por exemplo, que você deseja. Então pense aqui, vamos lá, vamos criar uma narrativa, vamos querer que o eleitorado brasileiro, o cidadão brasileiro, responda uma pesquisa dizendo sim, eu acredito que sanções, por exemplo, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal são justas. É isso que você quer que tenha na resposta, né? Então vamos lá, um instituto qualquer aí, você pode criar, vai fazer essa pesquisa e vai ter isso como um dado. Será possível? Sim. Por quê? Porque quando ele quer que a pessoa responda para ele exatamente naquela direção, então, ao fazer a pesquisa, ele vai criar uma narrativa para que a pessoa que vai responder, ela já ouvindo algumas coisas, ela tenha uma probabilidade maior de falar daquele jeito e não daquele. E eles sabem, os institutos sabem exatamente como usar isso. Não estou dizendo que todos usam, mas eu só estou dizendo que é possível. Muito bem, então imagine você um pesquisador, então o instituto está lá, contrata um pesquisador e ele sai às ruas para fazer análise, ele vai fazer a estratificação correta. Vai lá, tem que procurar um homem, a idade tal, e grau de instrução, e renda. Então eles vão procurando para saber exatamente a resposta dessas pessoas. E aí então, ao chegar naquele que é a pessoa que é necessária para responder, então ele vai fazer a pergunta. E qual é a pergunta? A pergunta que ele quer fazer é o seguinte: você acha justa a sanção dos Estados Unidos em face de ministros do Supremo Tribunal Federal? Aí o indivíduo vai ter que responder: acha justo ou não acha justo? Mas entenda que nesse caso aqui, o Instituto ele está querendo que as pessoas dizem que não acham justo. Tá certo? Então como é que ele pode fazer isso? Bom, primeiro ele vai criar. Antes de fazer essa pergunta especificamente, ele pode fazer outras perguntas que levem o indivíduo é isso. Ou, por exemplo, pode criar uma narrativa. Eu elaborei alguma coisa aqui e vou ler para você. Por exemplo, eu quero que a pessoa que está respondendo diga que a sanção contra o ministro do Supremo Tribunal Federal é injusta. Então você começa lá, o entrevistador, que está lá perguntando para a pessoa, vai dizer assim, nos últimos tempos o Brasil tem enfrentado pressões externas, incluindo sanções de países estrangeiros contra autoridades nacionais que atuam em defesa da democracia. E aí você pode completar com mais coisas, tá? Eu só estou narrando aqui de forma simples para você, tá? Você pode fazer várias narrativas. Então a pessoa vai ouvindo aquilo. Não é o teu caso, né? Porque você é uma pessoa inteligente. A pessoa inteligente, ela capta até, inclusive, essa narrativa. Mas vamos supor que pessoas que só veem lá o Jornal Nacional e estão sabendo que está tendo algumas sanções e algumas coisas, mas não está muito preocupado com nada. Então, quando ele ouve essa narrativa, aí depois lá vem a perguntinha. A perguntinha vem lá no finalzinho e vai dizer assim, aí a pergunta, você acha justa a sanção dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Depois do cara ter ouvido tanto, né, que ataque à democracia, à soberania, etc. e tal, a probabilidade desse cara responder que é injusta a sanção é alta. Percebe? Mesmo que muitas pessoas como você, que é uma pessoa inteligente que está me ouvindo, mesmo que vocês, claro, não, vocês percebem que é justa a sanção. Mas alguns são incautos. Alguns não estão muito preocupados com nada, tal, eles ouvem tudo aquilo e eles vão respondendo dentro daquilo que está vindo, né? Agora vamos pensar na direção contrária, apenas direção contrária, Vamos supor que agora o instituto ele queira que o entrevistado responda que as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal são justas. Então ele pode fazer outra narrativa. Ele vai dizer assim, nos últimos tempos, decisões polêmicas do Supremo Tribunal Federal, como censura, bloqueio de redes sociais, têm repercutido internacionalmente. E aí, então, depois que ele faz todas essas narrativas, ele vem com a mesma pergunta. Você acha justa a sanção dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Neste caso, a tendência, é claro que é responder que acha justa. Por quê? Porque você tem uma narrativa que vai levando a uma resposta. Então, isso é possível de ser feito? É possível. E é por isso, muitas vezes, que quando você tem esse ambiente em que a grande imprensa, eu não diria toda, mas grande parte, e que muitas vezes estão vinculados a instituto de pesquisa, ou que contratam institutos que também tem essa lógica de corroborar a narrativa desse consórcio Supremo Tribunal Federal e Poder Executivo, Presidência da República. Então, quando você tem isso, é óbvio que
ao fazer essa triagem, essa elaboração da pesquisa, é possível sim que você observe a narrativa. O que eu quero que as pessoas me respondam? Eu quero que o Brasil tem que ser soberano, que está havendo uma intervenção internacional e etc. E tal. Então você constrói para que a pessoa responda naquela direção. É possível isso? É possível. Por isso, então, que eu digo a você, é claro, é muito importante ter pesquisas e a gente tem que sempre vê-las, analisá-las, mas que há essa possibilidade, há. Principalmente quando há um interesse muito claro numa narrativa. Então, o ano que vem é o ano de eleições e pesquisas são feitas para questões eleitorais. Você tem que desconfiar de todas? Não. Agora, que você tem que observar muitas respostas, né, muitas dessas análises que vêm, e que às vezes você olha e fala, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Então, é possível que você possa duvidar e questionar? É o que eu estou dizendo para você aqui, sim. Tá bem? Então, olha, eu sei que você é uma pessoa inteligente e ninguém está aqui desconfiando de nada, ninguém quer acabar com o instituto de pesquisa, nada disso. Mas eu quero que você, se você gostou desse vídeo, então perceba, é importante que muita gente tenha essa noção. Porque muitas vezes essas pesquisas elas saem exatamente um pouquinho antes, por exemplo, de manifestações, para desmotivar pessoas que vão às ruas, por exemplo, vamos imaginar, no domingo, e aí então sai uma pesquisa dessa, mas as pessoas são a favor disso. Não tem jeito, as pessoas querem assim, então eu nem vou. Então é uma forma desse ambiente do sistema desmobilizar as pessoas. Eu quero que você, se você gostou desse vídeo, então você pode compartilhar com pessoas que às vezes você sabe que são pessoas que precisam ouvir isso aqui, até para se motivar, para que o Brasil possa se transformar. Então, você pode compartilhar esse vídeo. Se você gostou, então você dê o seu like, você pode se inscrever no canal. Eu faço muitas análises e eu tenho certeza que essas análises são importantes para que a gente possa construir um Brasil melhor. Muito obrigado.